Eu convido você a participar do programa Caxias Cidade, todos os sábados e domingos pela manhã, aqui no Canal 14, e você faz parte disso, porque este programa traz sempre o que acontece na nossa cidade, na nossa comunidade. Caxias Cidade, é o seu programa. Estamos de volta. Estamos de volta. A pergunta eu deixei no ar. A sua preocupação durante a Copa, como o senhor falou, aí vem a Copa e não sabemos o que vai acontecer na Copa, não sabemos. Esse não sabemos me deixou assim pensativo. Porque o senhor é muito uma peladinha também nos fins de semana, assim, né? Faz algum tempo que eu não pratico mais. Mas não esqueceu. Em função justamente de problema de coluna. Mas assisto bastante. Pois é. Mas terceirizei a parte do esporte. Ali, nessa hora... Tem alguém para praticar no meu lugar. Nessa hora aí que eu quero saber, sua preocupação é com a Copa, com o jogo, com o futebol? Ou a sua preocupação é o que possa acontecer durante a Copa, assim, manifestos e pró e contra, como é que é? Eu acho o seguinte... O senhor acha que não está bem? Isso aí está meio... perigoso. Como brasileiro, eu acho que todos os brasileiros, na sua grande maioria, desejavam e queriam que a Copa se efetivasse no Brasil. Certo? Então a gente não pode ser também ensandecido ao ponto de que qualquer coisa você vai impedir que isto aconteça. Vai ser importante para o Brasil no exterior e nos outros lugares do mundo, para conhecimento do Brasil e do respeito que outras nações têm pelo Brasil. Então, eu estou dizendo isso sinceramente. Acho que, de repente, houve um exagero em algumas coisas mal direcionadas. Não digo o conjunto todo. Agora, quando você tem manifestações que, de repente, viram uma situação de desagrado geral, na medida em que pega bens públicos e bem particulares, destruídos e liquidados, isso também não é bom. E eu espero que isso não aconteça. A insatisfação sobre o direcionamento de alguns recursos, isso também é verdadeiro, a gente não pode silenciar. Mas nós temos que ter o cuidado de que nós vamos ter gente de todo mundo, e como obrigação de um povo que é um povo diferente no mundo, o brasileiro é agregador por natureza, ele é sensível e ele sabe receber bem as pessoas. Eu acho que nós temos que receber os milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro que vêm para o país, porque isso leva uma imagem para fora muito positiva do Brasil. Eu não sou daqueles ensandecidos que por qualquer coisa eu vou criticar, vou gerar um impacto, um problema, uma dificuldade. Eu acho que todo mundo pode ter opinião, pode ter jeito, mas existem maneiras e existem formas que podem ser as mais corretas para a gente manifestar o descontentamento sobre uma situação ou sobre outra situação. O senhor, se fosse o presidente da República, teria tomado essa mesma atitude em trazer a Copa para o Brasil, como foi feito? Eu acho que foi um pouco exagerado. Mas acho que o direcionamento dos recursos poderiam não ter sido feitos para alguns lugares. Eu acho que 10, 12 dos investimentos feitos foram positivos, mas certamente 7, 8 dos outros não foram bem dirigidos. Houve, na sua opinião, então, algum exagero, querendo mostrar mais do que aquilo que seria necessário? Especialmente quando entra recurso público. Marcos Abreu está aqui com a gente, o Marcos está ali doido para saber algumas coisas, e eu também, quem sabe, tu pergunta aquilo que eu mais queria saber também. Não, ele falou na Copa, né? Realmente foram mais de 30 bilhões, né, Sartori, pelo que estão dizendo aí. E, no entanto, a saúde, a educação, a habitação, estão havendo aí manifestações em todas as cidades do Brasil, nas grandes capitais principalmente, e a gente vê isso com bastante preocupação, porque o povo parece que está meio que se sentindo traído, porque colocaram não sei quantos bilhões nessa área aí, né, da Copa do Mundo,
e aí, no entanto, abandonaram, né? Por exemplo, o caso da saúde pública. Está um caos, pessoas nos corredores... pessoas e segurança também. Segurança, né? Mas estou focando no caso agora que é saúde, porque as televisões estão colocando isso, estão teleportando isso, né, Cabeleira? Ou seja, dizendo que, e mostrando, inclusive, através de imagens, né, em hospitais, em pronto-socorro e tal, pessoas na frente dos hospitais morrendo, sem atendimento, e aí você vê todo momento Copa do Mundo, e o povo que se exploda, né? É bem verdade que muitos dos recursos existentes foram através de financiamento, não foram através de doação, que vão ter que ser devolvidos para o poder público. Por outro lado, a gente sabe que tudo que você fizer na saúde, com certeza nunca vai ser suficiente pelo próprio crescimento que existe. Você veja, pode tomar Caxias do Sul, todo o esforço que foi feito, no sentido, inclusive, de administrações anteriores, não apenas na nossa administração, mas também anteriores a ela. Vou me reportar desde quando foi criada a Secretaria da Saúde em Caxias do Sul, depois o Mário Vanin, depois o próprio Pepe Vargas, né? Foram fazendo o trabalho, eu acho que a continuidade deles é essa. E olha que a gente tem um atendimento bom e ainda assim não é o suficiente, porque você tem que admitir que nos últimos 10 anos, Caxias do Sul cresceu a sua população em 20,8%, o crescimento da população. Isso te dá aí em torno de quase 100 mil pessoas em 10 anos. Isso é, evidentemente... E o senhor acha que é só isso? Eu acho que o censo foi um pouquinho... mas nós temos que acreditar nos dados oficiais do IBGE, embora a gente no olho, vamos dizer, na averiguação, assim, ótica, vamos dizer, né? Embora a gente use óculos, né? Mas a gente enxerga essa realidade avançada e você é obrigado a atender todo mundo. Em Caxias do Sul, desde o advento da gestão plena de saúde, você é obrigado a atender aí mais de 40 municípios que estão sob a responsabilidade gerencial de Caxias do Sul. Então, nós não temos inveja, mas temos, evidentemente, de dizer que aqui ainda, na nossa região, tem um serviço que a gente enxerga em outros estados, especialmente no norte e no nordeste, onde tem maiores dificuldades, inclusive nas grandes capitais do país, não é? E, inclusive Brasília, que é a capital federal, onde tem problemas, inclusive na área de segurança. Então, eu diria assim, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter serenidade, tem que ter muita tolerância. E governar, eu acredito que democraticamente é governar sob pressão, porque a população tem direito de ter acesso à saúde, tem que ter acesso à educação, e que eu acredito que são as questões mais importantes, a segurança, que são as questões mais importantes para as famílias da população. Ninguém pode ficar com medo se a gente não tiver medo. E acho que também em relação ao Rio Grande do Sul, em relação também ao que anda na rua, nós temos que estimular as pessoas a cada vez participar mais, superar essa questão de individualismo para as questões coletivas, sociais, mais ampliadas. Por outro lado, nós temos que levantar aquilo que o senhor, como gaúcho, sabe muito bem, a autoestima do gaúcho, o orgulho de ser rio-grandense, não aquele orgulho da superioridade, aquele orgulho da arrogância, o orgulho da prepotência, mas a gente se sentir bem daquilo que faz e daquilo que recebe, e daquilo que participa e daquilo que se envolve. A última participação minha é a seguinte: passado 1 ano e 2 meses, 3 meses da administração Alceu Barbosa Velho, como é que o senhor está vendo a administração do Alceu Barbosa Velho? E até porque a população, tem gente que critica, elogia, isso é normal, né, Cabeleira? Mas é uma pergunta que o povo quer saber aí fora, e eu tinha que fazer essa pergunta. O Alceu é uma pessoa tremendamente esclarecida, posicionada, ele tem uma coisa que eu sempre gostaria de dizer, a primeira oportunidade que eu tenho para dizer isso, eu tive o meu jeito de fazer o governo e o Alceu tem o jeito dele, e eu tenho que respeitar isso.
ele faz da maneira que ele acha melhor, com a equipe que ele acha que é melhor, atacando as coisas que ele precisa atacar, tendo uma postura, tendo uma maneira de realizar. Isso eu acredito que eu também, quando fui prefeito, tinha gente que concordava, tinha gente que não concordava, agradava uns, não agradava outros, tinha atitudes que não eram sensibilizadas. Sei o que eu passei nos 2 primeiros anos. Foi de muita dificuldade, porque estávamos preparando as prioridades, planejando a organização, estruturando a forma de governar e também escolhendo as coisas fundamentais que nós queríamos atacar para o bom viver da cidade, do município e de tudo, né? E acho que nós demos oportunidade aos servidores cumprir seu papel, a nos ajudarem a administrar. Desde o primeiro momento de governo, os funcionários da administração municipal deram o melhor da sua técnica, da sua postura, das suas convicções, para a gente construir essa caminhada. Agora, a caminhada agora é outro nível, e eu nunca procurei interferir, não tiraram de mim nenhuma opinião em relação a isso, porque eu sou daqueles que sempre respeitou isso dos outros. Uma vez eu disputei junto com o Mário Vanin e o Pepe Vargas, e quando chegou, passou 6 meses de governo do Mário Vanin, uma pessoa vieram me perguntar no jornal, né, concorremos o Pepe, eu, o Vanin, deixa ver o Vídeo Deitos e o Darwin Corsetti, e o Eloy Frisso, né? Estes aí. E alguém do jornal veio me perguntar, depois de 6 meses do governo, o que eu achava e como é que eu interpretava. Digo, olha, eu desejo que faça um bom governo, embora eu tenha perdido a eleição para o falecido Mário Vanin. Segundo lugar, eu acho que é pouco tempo para a gente avaliar, e as coisas vão se seguir adiante. Daí chegou um petista, disse numa entrevista também, o Sartori pipocou. Né? Mas é o meu jeito de ser. E, infelizmente, eu devo dizer o seguinte, eu desejo que faça um bom governo, acho que está no bom caminho, atraiu recursos, vai atrair outros, e vai buscar uma maneira que é própria dele, e eu tenho que respeitar a maneira dele governar, assim como ele respeitou o meu jeito de governar, quando foi vice, inclusive como deputado estadual. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Aqui, o senhor aqui na Prefeitura de Caxias do Sul, o senhor fez algo que chamou muita atenção da nossa cidade, da nossa região toda, foi o asfaltamento no interior. Vendo aí asfaltando, colônia que não sonha, nem... o par. O senhor fez, asfaltando aí centenas de quilômetros de asfalto aqui na nossa região de Caxias. Isso chamou muita atenção, porque o senhor deu ao colono, o senhor veio da colônia, o senhor conheceu a luta do colono. Eu, por exemplo, também na minha cidade, lá em Santiago, que eu sou missioneiro, eu vim conhecer a terra do Nenito Sartori. Isso. Eu de lá vim conhecer asfalto em Caxias do Sul. Eu só via falar que na minha terra, lá quando falavam em asfalto, falavam em faixa, não era? Era chamado de faixa. E eu vim para Caxias do Sul, vim conhecer o asfalto aqui. Eu nunca esqueço disso, que eu fui lá na BR-116, lá perto do Franzói, que tinha um pedacinho de asfalto lá, que disseram lá que tinha um pedaço de faixa. Eu fui até lá para ver, fui a pé. Imagine eu que comecei a conhecer o asfalto ali na entrada de Caravaggio. Ali você desce a 122, isso. Ali na entrada, morava ali bem na esquina, e me lembro que quando começou o asfalto da estrada nova que ligava aquela parte ali de Farroupilha com Caxias do Sul, eu só conhecia a estrada velha, que passava inclusive por Forqueta e companhia, né? Então eu também conheci e me lembro jogando bola de tamanco, lá no bairro Bela Vista, na entrada de Caravaggio. Aí tá. Mas eu acho que essa questão... peladeiro não é, como eu disse que era, tá aí, ó, tá vendo só? Jogava até de tamanco. Então, agora a pergunta... no cascalho que não dava, né? A pergunta que ele faz é o seguinte, tem muitas... Caxias
Caxias do Sul é uma cidade que ficou privilegiada com isso, porque passamos a acostumar, assim, até teve gente que deixou de usar aqueles pneus da sola grossa lá no carro, até porque não precisou mais, o da corrente não precisou mais usar, porque Caxias é uma cidade que se tornou asfalto. E o Rio Grande do Sul, tantas cidades, hoje a minha Santiago tem asfalto também, por lá, por perto, etc. e tal, mas tem muitas outras localidades que não conhecem também o asfalto, por esse Rio Grande tão grande, tão maravilhoso que é. E Vossa Senhoria vai pegar esse estado assim. E vai ter gente que vai dizer, aquele camarada que fez asfalto, que botou asfalto na toda a região serrana ali, Caxias representa a região serrana. Então, está na sua mente também observar isso na andança que teve aí pelo interior do Rio Grande do Sul, pelas Missões, pela região do Planalto, por toda essa região maravilhosa, fronteira, Planalto Médio, toda essa região. O senhor viu muitos recantos desses. Lhe passou pela mente, assim, de levar aquele povo também, a sua chegada no Piratini, breve, poder levar para esse povo também essa mesma alegria que o senhor deixou para Caxias? Olha, eu acho que o desafio é muito grande. Acho que nós tivemos sorte em Caxias do Sul. Eu tive uma boa equipe, foi captar recursos, buscou e efetivou. São quase 180 quilômetros. Parece que agora o Alceu, inclusive, vai fazer mais uma boa parte, já está encaminhado o financiamento para completar. Foram 42 localidades que foram atendidas por asfalto. Não tem nenhum distrito de Caxias do Sul e região administrativa que não tenha acesso asfáltico, ou com a cidade, ou com a Rota do Sol, ou com a BR, ou com outros locais, não é? Mas eu devo dizer para ti de que primeiro é trabalhar a questão de recuperação do equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. Para poder fazer investimentos dessa natureza, estou propondo aí a criação de uma central de projetos, inclusive para captação e fazer a busca de alternativas de financiamento para superar essas dificuldades existentes. Primeiro grande desafio, eu acho que é fazer a manutenção do que existe. A gente tem que ser realista e a gente tem que falar a verdade. Eu não posso prometer o que não é possível de cumprir, e eu conheço bastante. É bom não prometer que não possa cumprir, né? Vou dizer mais uma coisa, eu acho que de Caxias do Sul, o que mais me agradou, me deu satisfação, foi justamente ter tido uma política social que atendesse às necessidades fundamentais para as pessoas que mais tinham necessidade. Para a população mais pobre, mais humilde, mais simples, e provou por A e mais B que não eram só alguns que sabiam fazer política social. O nosso governo foi capaz de realmente implementar isso. O Marcos Abreu foi conselheiro tutelar, ele deve se lembrar como é que era o espaço, inclusive, de atendimento, e como é que foi modificado, como é que foi a parte de assistência social, de promoção social para os meninos, os pequenos, os albergues, o atendimento a drogados, a questão dos autistas, a questão, vamos dizer, das mulheres, a política para as mulheres, é uma coisa que é bonita, para as meninas, junto com o Ministério Público e outros, o bebê tem hora certa, e vocês que lidavam com isso sabiam. Eu acho que a política social foi coisa que não aparece, mas é aquela que mais pessoalmente me deu as escolas infantis, o atendimento nessas áreas todas, o prato limpo que começou lá no nosso governo e foi colocado em 13, 14, 15 escolas municipais, e vi que agora também está avançando isso aí, aos poucos essa caminhada é positiva. Ali que eu acho que é o fundamental. A área social é aquela que mais protege o cidadão que mais precisa, a família que mais tem necessidade. Não existe outra. Você pode fazer grandes obras, aparece. O edifício aparece, o par lá aparecia lá no Desvio Risso, ou lá perto do Diamantino, ou lá no Nossa Senhora das Graças, agora tudo aquele empreendimento. Foram 8.000 pessoas que tiveram acesso ao apartamento para poder morar com suas famílias em condições ideais. Eu acho que isso aí é o mais importante. Quanto ao Rio Grande do Sul, nós temos que ter muita cautela, mas nós vamos precisar de muita ajuda, de muitas mãos, muitas cabeças, muitos pensamentos para nos direcionar
como disse antes, a recuperar essa autoestima do Rio Grande do Sul. O complexo da Zona Norte também, um grande investimento ali, muitas populações hoje. Exato. Inclusive está saindo craque. Pronto ali, atendimento, tem coisa que apareceu, a saída para Flores da Cunha, que talvez as pessoas não levem muito a sério, o viaduto na entrada de Caxias do Sul, o pronto atendimento 24 horas com a situação que ele vive, não é? Tem São Leopoldo, a avenida, lá na rótula de São Leopoldo, um pedacinho da BR-116 com outra pista, a perimetral, as duas perimetrais duplicadas, tudo isso faz parte de um complexo que me deu muita satisfação. Mas eu repito, tu atender pessoas que precisam é o melhor caminho para dar satisfação, porque esta é a obrigação do poder público, atender aqueles que mais precisam. Bem, o Sartori é assim, a gente tenta tirar algumas coisinhas a mais que a gente quer saber, mas ele tem uma perspicácia, tem uma forma de explicar que eu também aprovo. Eu também aprovo quando ele diz não se prometer antes de se ter realidade na frente, né? Esta que é a parte importante da coisa. E isso é uma característica sua. Agora Cabeleiro, eu quero dizer, mas também defender propostas e defender uma programação ou um plano significa que você começa e depois pode ser completado por outros. Porque eu acho que essa tarefa de governar o Rio Grande do Sul, e eu disse antes, eu não vou olhar para trás, dizer ou desqualificar alguém, chamar a atenção de outro, achar tudo ruim, não. Eu acho que a gente tem que ter clareza que essa tarefa não é tarefa de apenas um governo. Por isso temos que ter um plano, uma programação, que não seja apenas um plano de poder, tem que ser um plano de governo, porque ele possa ser repartido, compartilhado. E veja bem que a sociedade não me faltou quando eu fui prefeito. Não me faltou. Coloquei no programa de governo em 2004, que era para aumentar a solidariedade e aumentar o voluntariado. E a sociedade veio e ajudou. Foram igrejas, entidades filantrópicas, organizações das mais variadas, desde as mais simples e mais humildes, até a Câmara de Indústria e Comércio, as do comércio, as de serviços, de todos os lugares. Todo mundo deu sua colaboração e por isso que nós fomos muito felizes nesse procedimento. Eu acho que a parceria foi uma elevação da conduta do povo caxiense. Pois é, mas quando sem querer entrar em debate e nem em campos políticos de outros partidos também, quando se fala em diminuir a população carcerária do Presídio Central de Porto Alegre, em poucos meses, vou diminuir pela metade, 50%, eu fico pensando assim, calma, vamos devagar, porque não temos presídio nem para botar os que estão vindo. Tanto é que está se soltando alguns, né? E o preso está sendo até recusado, muitas vezes, em certos presídios, por esse motivo. O senhor não acha que é uma temeridade? Quer dizer, em poucos meses, dentro de alguns meses, já está tudo definido, 50% da população carcerária vai ser reduzido no Presídio Central. O senhor acha que pode acontecer isso? Eu acho que é uma temeridade, uma promessa meia arrojada, né? Eu acredito que nós tivemos, inclusive, uma pactuação com o governo do Estado, melhorando a questão. O município deu suporte para o policiamento comunitário, que é uma maneira de prevenir e de evitar todas essas situações da criminalidade, da violência. Mas essa é prevenção de rua, né? Mas também pode conscientizar para evitar que precise se colocar num outro lugar, né? Mas o que já está lá dentro? Eu acho que o problema será onde colocar, né? E isso mostra que tanto nacionalmente como estadualmente deve haver uma pactuação para justamente remodelar esse processo prisional brasileiro no sentido de evitar constrangimentos futuros. Não é coisa do Brasil, mas em partidos, em cidade. Deixa eu só concluir que você não me escapa aqui. Eu tô quase. Eu acho que é o efeito Barbosa, esse que está falando. Eu acho que está aí o problema. Eu estou vendo aqui o seguinte, porque em alguns países, há não muitos
alguns anos atrás, há essa questão assim, de uma forma política de diminuir o chamado contrário. Então, que no caso, o contrário à sociedade é o criminoso, né? É o contrário à sociedade. Então, eu observando essa notícia, eu fiz um certo comentário no rádio, que fui criticado por uns e fui elogiado por outros, quando eu digo, mas vamos usar aquela mesma política que tem para lá de matar, para tirar 50% assim, num mês, 2 meses, digo, só matando, então soltando para a rua. Qual é que é a política que vai ser colocada? Eu acho que o Estado deve, eu não conheço, mas deve ter alguma estratégia para chegar a esse desiderato. Essa estratégia que me dá medo. Mas eu acho que temos que ter o entendimento de que é possível, nacionalmente, abrigar essa política nacional de segurança pública, porque não pode se debitar só para os estados. Aliás, é uma das questões que precisam ser discutidas amplamente. Qual é a relação que nós temos entre município, Estado e União? O processo federativo brasileiro, ele nos coloca numa situação muito difícil. É só vocês olharem os investimentos. Quando começou a gestão plena em Caxias do Sul, era um investimento federal, era de um determinado percentual. E o município bancava uma parte menor. Hoje é o contrário, o município tem que bancar a parte maior e a União entra com uma parte menor do que o próprio município. Então essa é uma realidade, em todas as áreas é assim, então é preciso rediscutir as corresponsabilidades na Federação Brasileira, o que é da União, o que é do Estado, o que é do município, que cada vez mais vai se passando para os municípios a responsabilidade sem os recursos devidos. Bem, nós estamos chegando... Pois não, Marcos. Eu acho que isso que tu coloca aí deve ser o efeito Barbosa, que o ministro esteve aí, cobrou políticas sérias, né, sem demagogia, e que a coisa começasse a funcionar. E eu acho que o efeito está aí, o efeito Barbosa, né? O efeito Barbosa é bom. A promessa não Barbosa é que me preocupou, né? A promessa não Barbosa é que me preocupa. Atualmente, a Intral apresenta números significativos para o setor. Sua capacidade instalada de produção é de aproximadamente 1 milhão de peças por mês. Seu parque industrial tem uma área total de mais de 20 mil metros quadrados de área construída. ANC, preparando a base para o futuro. Gasperim, terraplenagem e demolição. Fone 3213-2990 ou 9112-3838. Na Rua Ito Ruchel Rauber, 345, bairro Planalto. Estamos há 15 anos no mercado. Fazemos loteamentos, detonação de rochas e demolição de prédios. Temos máquinas diferenciadas para melhor atendê-lo. Gasperim, terraplenagem e demolição. Rema Arte Esporte. São troféus e medalhas criados e desenvolvidos para atender os eventos de forma personalizada. Nossos produtos contemplam dos maiores e mais importantes acontecimentos do país aos mais simples, com a mesma dedicação.
temos o privilégio de atender a todas as federações esportivas, a Corrida Internacional de São Silvestre, as maratonas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, SESI, Enarte, rodeios, prefeituras, dentre outros. Rema Arte Esporte, há 2 décadas premiando sua conquista com emoção. Então, eu quero dizer o seguinte, Sartori, desejando para você muito trabalho, que eu sei que você gosta de trabalhar. Trabalho daquele que trabalha em silêncio, quieto, quando aparece é o boom, sempre. Foi assim em Caxias do Sul. Uma ocasião eu lhe disse, o senhor me enganou quando foi candidato a prefeito em Caxias. Eu fiquei pensando, digo, mas o que o Sartori quer? Ele é bom, é um deputado, foi sempre um legislador de primeira. Agora vai entrar no executivo, é outra área, outro campo. Não era privilégio teu pensar assim? Eu pensei assim, por que ele não fica como... Eu estava fazendo um trabalho maravilhoso como legislador, levando o nome de Caxias para sempre, aí de repente me faz uma administração do tamanho que foi feita em Caxias do Sul, demonstrando aí o seu conhecimento administrativo também, que foi o que me surpreendeu, uma vez já lhe disse isso, me enganou, não vai me enganar mais, que agora eu sei que tem isso também agora, para nós botar para o Rio Grande, levar de Caxias para o Rio Grande essa forma de administrar, porque o senhor fez um governo em Caxias do Sul unido com as famílias de Caxias. E eu tenho certeza que a mesma coisa vai unir as famílias do Rio Grande em torno dessa campanha que vai acontecer um dia. Tudo bem. Eu quero deixar aqui o microfone da TV Caxias, quero deixar aqui Caxias Cidade para a sua manifestação, o seu recado à população de Caxias. Essa Caxias que te quer bem, essa Caxias que confia no seu trabalho, essa Caxias que, por todo esse tempo que saiu, eu vejo a manifestação do povo, se fala assim em nome político em Caxias do Sul, dois já chega o nome do Sartori, mas não fala mais 2 nomes que não tem o Sartori no meio, aqui, pelo seu trabalho, o reconhecimento do povo com o seu trabalho em Caxias do Sul. Então, a sua palavra ao povo de Caxias que está lhe ouvindo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Cabeleira, porque quem é popular é o senhor. Né? Seja pela poesia, seja pela declamação, seja pela comunicação, ao Marcos Abreu, que já prestou serviços inestimáveis à sociedade mais pobre e mais humilde como conselheiro tutelar, também nas associações comunitárias, como dirigente comunitário, e dizer para vocês, eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele me disse, não esqueça de onde você veio. E nunca te coloque acima dos outros. Mantenha sempre a humildade e a simplicidade. Não fiz diferente. E eu quero dizer para os caxienses que eu fui muito feliz como prefeito, não por mim só, mas eu tive uma equipe maravilhosa que Deus me ajudou a escolher e que cada um fez a sua tarefa e acabou dando, vamos dizer, loas para mim pessoalmente, mas eu sei reconhecer aqueles que efetivamente construíram esse processo novo. Eu acho que foram 8 anos de muita empatia com a sociedade, muita convivência, muita participação. Todo mundo sabe que eu ia a todos os lugares. E se há uma coisa que eu guardo com muito carinho, é que eu fui a todos os lugares dessa cidade e desse município. Nos lugares mais difíceis que tem na cidade, onde tinha muita dificuldade, onde a pobreza era bastante elevada, onde as situações de acesso à infraestrutura também eram precárias. E todo mundo teve paciência, todo mundo entendeu e compreendeu e nos deu muito carinho e muita atenção. Eu nunca fui desrespeitado em nenhum momento, em nenhum lugar. Então isso aí para mim é uma coisa, para concluir aquilo que você dizia quando eu era parlamentar, eu acho que porque também muita gente não esperava muita coisa.
como esperava pouco, aquele pouco que foi feito foi muito valorizado. Essa humildade que ele faz grande, eu quero dizer a você, telespectador, o Rio Grande do Sul tem a honra de colocar no cenário político do Brasil e do mundo, vamos dizer assim, os políticos de maior destaque no país, como nós podemos recordar um passado com Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola. Nós temos nomes que cruzou as fronteiras do mundo e é reverenciado em outros países, são referenciados em outros países. E podemos dizer que Caxias do Sul está entrando nesse rol também, trazendo políticos como José Ivo Sartori. Você é uma lenda para nós, recordando aquelas lendas do passado, porque tem no sangue a mesma coisa, tem na sua forma, na sua expressão, a mesma maneira. Não exagerar, não chegar a querer viver, porque ninguém vive de promessa, a gente vive com o resultado da promessa, né? Então, Sartori, dizer muito obrigado em nome do povo Caxias pelo que fizesse por Caxias do Sul, e temos certeza, isso não temos dúvida nenhuma, que a sua chegada para Piratini vai dar muitas e muitas alegrias mais ao nosso povo de Caxias e tudo mais. Marcos Abreu. Eu queria agradecer, Cabeleira, a participação. Hoje nós dois juntos aqui, né? E desejar boa sorte para o Sartori em mais essa jornada aí e sucesso. Obrigado. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, dizia Ulisses Guimarães. Outro grande, Ulisses Guimarães. Então, eu quero dizer o seguinte, a você, telespectador, muito obrigado pela sua atenção, e pode escrever, nós estamos aqui. Amanhã ou depois nós estaremos lá perto dele de novo, já pedindo mais coisas para o Caxias do Sul. Eu acho que não vai ser preciso pedir muito, porque ele é daqueles que conhece o povo do Rio Grande do Sul e tem a maneira de dirigir do nosso povo do Rio Grande do Sul também. Tenho certeza disso. Muito obrigado, a gente está de volta a qualquer momento e sempre falando da nossa Caxias do Sul, a cidade que nós faz cada vez mais gaúchos. Agora eu vou conversar com o Oscar Marchese, que é o subprefeito de Vila Seca, e que vai falar com a gente a respeito da pavimentação das ruas daquela comunidade. E se tem também, inclusive, algum projeto, alguma coisa nova aí. Porque a gente sabe que o município está apresentando aí vários projetos e tal, inclusive de asfaltamento. Eu queria saber se aquela região acaba sendo beneficiada também com esses projetos que daqui a pouco já estarão meio que em funcionamento. Então eu queria falar contigo sobre isso. Bom dia, TV Caxias. Marcos, a gente tem uma grande extensão de estrada de chão em Vila Seca, né? E claro que existe estudo aí a respeito de pavimentação do asfalto no interior. E acredito que o de Vila Seca vai ser beneficiado com alguns quilômetros de asfalto, né? Mas está sendo feito um estudo ainda. Estamos trabalhando para ver quando poderá ocorrer isso. E a manutenção, tipo assim, o rapaz que tem, digamos assim, dificuldade de acesso, por exemplo, para transportar, digamos, né, aquele produto que ele é produzido na sua terra e tal. Precisa, de repente, lá, sei lá, uma tombeira de cascalho. Como é que está sendo feito isso? Existe essa possibilidade? Não existe? Como é que é feito isso? Porque a gente sabe, tem muita gente que liga para a gente, né, às vezes falando sobre determinadas situações. E eles entendem que o poder público deve, sim, né, nesses casos, ajudá-los, até porque eles estão produzindo um produto que vai ser da comunidade, né? Marcos, a gente tem uma agricultura muito forte na região de Vila Seca e, claro, as estradas públicas, a gente tem em torno de 600 quilômetros de estrada de chão, que foram todas patroladas. Então... Isso só em Vila Seca? Só em Vila Seca. Só no distrito de Vila Seca eu tenho 600 quilômetros de estrada de chão. E a gente conseguiu fazer todas elas o ano passado. Agora, nesse tempo aqui, a gente está enfrentando as chuvas, né? E quanto ao que você me pergunta a respeito da propriedade, o escoamento de produção. Claro que a gente atende sim, né? Quando é escoar a produção, que o
a pessoa precisa melhorar a sua entrada ali, a gente dá essa assistência assim, do produtor poder escoar a sua produção, que tem uva, o gado, afinal de contas, aquilo que ele produz, a gente é parceiro do produtor. Ok, então, conversamos com o subprefeito aqui de Vila Seca, que faz um ótimo trabalho naquela região, tem sido um polivalente, não tem dia, não tem horário, o cara é pau para toda a obra. Eu queria parabenizá-lo por isso. Muito obrigado, Marcos, e obrigado por essa oportunidade, até para a gente divulgar, né, o que está ocorrendo no interior aí. Ok, então, Marcos Abreu para o Caxias Cidade. ANC, preparando a base para o futuro. Rema Arte Esporte. São troféus e medalhas criados e desenvolvidos para atender os eventos de forma personalizada. Nossos produtos contemplam dos maiores e mais importantes acontecimentos do país aos mais simples, com a mesma dedicação. Temos o privilégio de atender a todas as federações esportivas, a Corrida Internacional de São Silvestre, as maratonas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, SESI, Enarte, rodeios, prefeituras, dentre outros. Rema Arte Esporte, há 2 décadas premiando sua conquista com emoção. Atualmente, a Intral apresenta números significativos para o setor. Sua capacidade instalada de produção é de aproximadamente 1 milhão de peças por mês. Seu parque industrial tem uma área total de mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Sabe aquela festa que você quer fazer e não tem a pirâmide? Pois bem, nós resolvemos o problema. Temos pirâmides para coberturas em feiras, aniversários, rodeios, formaturas, cultos, missas, casamentos e bodas. Há 40 anos no mercado, somos os pioneiros neste ramo. Venha falar conosco. Fale com Cabeleira 91 45 26 90 ou 8429 0147. Gasperim, terraplenagem e demolição. Fone 3213-2990 ou 9112-3838. Na Rua Ito Ruchel Rauber, 345, bairro Planalto. Estamos há 15 anos no mercado. Fazemos loteamentos, detonação de rochas e demolição de prédios. Temos máquinas diferenciadas para melhor atendê-lo. Gasperim, terraplenagem e demolição. Ok, Cabeleira, eu quero conversar hoje com o Dr. Leoberto Branquer, que vai falar com a gente aqui pouco a coisa, porque é muito vasto o assunto, né? Sobre justiça restaurativa, que é um assunto aí que tem muita gente que tem dúvida, e nós queríamos que ele falasse um pouquinho sobre isso.
Bom dia, doutor Leoberto. Bom dia, Marcos. Justiça restaurativa é uma nova abordagem dos conflitos e dos crimes que objetiva o envolvimento a participação direta dos interessados, de forma que as pessoas assumam responsabilidades e elas mesmas façam planos para superar as dificuldades e reparar as consequências de uma situação que seja considerada equivocada. Então, isso envolve uma metodologia de encontros sob a orientação de um facilitador, uma pessoa que tem treinamento exatamente para evitar que a forma do conflito evolua e ajudar as pessoas a direcionarem a sua energia para uma solução construtiva. Essa é a base de trabalho que nós vemos aplicando já experimentalmente no Rio Grande do Sul, desde 2002, de uma maneira oficial, estruturada desde 2005 em Porto Alegre, em Caxias a partir de 2010, também experimentalmente, e desde 2012 com um programa oficial, numa parceria da Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria de Segurança, o Poder Judiciário, através do CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, coordenado por mim, mais a Fundação Caxias e a Universidade de Caxias do Sul, a UX, através da Faculdade de Direito. Esse programa permitiu a criação de 3 centrais de práticas restaurativas, funcionando uma junto ao Poder Judiciário, uma para a Rede da Infância e da Juventude, que funciona na Faculdade de Direito aqui da UX, e uma comunitária funcionando no CRAS da Zona Norte. Através dessas 3 centrais, nossa expectativa é a difusão desse pensamento e a formação cada vez mais significativa de pessoas habilitadas a conduzir conflitos. Não se pretende aí atender toda a demanda de conflitos. O que se pretende é difundir a proposta para que isso seja utilizado nas famílias, nas escolas, nos locais de trabalho, enfim, onde as pessoas existem, elas entram em conflito. E o problema não é ter conflitos, o problema é não ter saída. E o que a gente está propondo exatamente é isso. E eu queria também perguntar para o senhor, doutor, como é que se dá essa audiência, digamos assim, no dia lá, né? Tem lá a vítima, digamos, eu não sei se posso dizer o agressor, como é que seria o termo correto, mas enfim, como é que se dá esse processo na hora da discussão? Porque é um coletivo, né? As pessoas se reúnem e aí começam, digamos assim, a querer canalizar, digamos assim, o que originou, digamos assim, o fato, seria isso? O procedimento nós não aplicamos só em situações com ofensor e vítima, também em situações, digamos, de reorganização de um grupo familiar, por exemplo, quando está com crianças no abrigo. Recentemente surgiu aí uma demanda de atendimento a famílias de idosos, por exemplo, quem que cuida do vovô, quem que paga a conta do vovô. Somos 4 irmãos, somos 8 irmãos, mas só um que está cuidando. São situações assim também podem ser atendidas. Então, o procedimento se divide em 3 etapas: pré-círculo, círculo e pós-círculo. No pré-círculo são um conjunto de atividades preparatórias que são essenciais, porque quando as pessoas são procuradas, recebem uma explicação, uma orientação de como funciona o encontro, e elas terão a garantia de que algumas condições serão respeitadas nesse encontro. Então você pode ir para uma situação extrema, por exemplo, um vizinho que brigou com o outro, que deu um soco no vizinho por causa que o outro mexeu na cerca da propriedade, né? Pessoas que estão se processando em juízo, um ajuizou uma ação para reclamar da cerca, o outro ajuizou para acusar de lesão corporal por causa do soco. São situações bem difíceis, mas a gente oferece uma condição que esse encontro será conduzido dentro de uma metodologia estruturada, oferecendo um ambiente seguro e protegido para que possa acontecer o diálogo. Esse encontro tem um conjunto de etapas, mas ele é basicamente voltado a fortalecer, em primeiro momento, os elos, os vínculos de relacionamento. A primeira etapa dele, diria até 2/3 do tempo dele, é preparatório.
na terceira etapa, enfim, que a gente vai enfrentar o problema. E enfrentar o problema é trazer concretamente a discussão. Porque se a gente entra pelo problema, a coisa só se amplifica. Então, primeiro a gente busca todo um conjunto de providências em que as pessoas se sentam desarmadas, abertas, disponíveis a olhar para o outro não mais como um inimigo. É uma frase que se usa na metodologia de quando você conhece a história do outro, é mais difícil você ficar inimigo dele. Claro. Então começa exatamente assim. Ok, então, queria agradecer, né, o Dr. Leoberto Branquer pela entrevista. O Dr. Leoberto, que é, na verdade, o juiz titular aqui da Vara da Infância e Juventude aqui de Caxias do Sul. Vou dar mais um minuto para o doutor falar para a sua saudação final e quero agradecer novamente a entrevista. Eu agradeço pelo espaço e gostaria de convidar a sociedade, as comunidades de Caxias do Sul para que se interessem, tenham curiosidade por esse tema, porque esse tema ele traz importantes contribuições do ponto de vista de como pensar o problema da violência, mas também traz instrumentos práticos de como a gente pode colaborar. E isso não se resume na esfera do judiciário ou das políticas públicas. Isso traz uma convocação para que a gente crie centros de pacificação nas associações de bairro, nas paróquias, nas comunidades religiosas, né? Enfim, nós precisamos ter legiões de pessoas que estejam aí dispostas a ajudar a apaziguar, né? Uma legião de pacificadores que possam ajudar, que às vezes pequenas situações de conflito elas podem evoluir para grandes rupturas e até para problemas mais sérios. Se a gente for capaz de criar essa rede de pessoas fazendo essa intervenção lá na ponta, na hora que o problema começa a aparecer, eu acredito que a gente vai estabilizar muito mais a convivência social em benefício da qualidade de vida para todos os cidadãos. Estamos agora conversando com a diretora da FAS, que atualmente é presidente, né, a Marlesa Andreassa, que vai falar com a gente um pouquinho sobre aquele assunto também que o Dr. Leoberto colocava anteriormente para os telespectadores da TV Caxias, que é justiça restaurativa. E eu agora quero falar então sobre um desses postos que ele colocava, que se faz, digamos assim, um atendimento a esse adolescente e a família dele também. E eu queria conversar com a Marlesa justamente sobre isso. Como é feito, qual é a participação da FAS em relação à assistência que dá, né, à família e também, né, a esse braço, digamos assim, de colaboração ao judiciário. Bom dia, Marlesa. Bom dia. Nós temos uma parceria, sim, com o juiz Alberto, através da Secretaria de Segurança e Proteção Social, no que se refere à justiça restaurativa. No CRAS Norte, nós temos o Centro Comunitário da Justiça Restaurativa, onde faz um trabalho com as famílias e com conflitos que tem, às vezes, entre vizinhos, né? E isso é intermediado através desse centro e também com o Círculo de Paz. Isso tem ajudado bastante. E nós também participamos dos Círculos de Paz junto com o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Atendimento, né, das crianças e adolescentes em medidas de meio aberto ou prestação de serviços, né, que os adolescentes têm que fazer. E as nossas técnicas também foram ofertadas pelo juizado, cursos, capacitação. Então, tem esse trabalho integrado para que que a punição seja apenas uma punição, mas que se dê um passo além. Quer dizer, uma forma de ver, de maneira de refletir junto com os adolescentes, com a sua família, talvez mudando maneiras de agir e ser, e não só aquela punitiva.
E nós também, através disso, estamos com projetos novos para o cumprimento de adolescentes, que nós vamos fazer junto com o Dr. Leoberto e o CREAS. Seria a participação da CODECA, que receberiam os adolescentes para cumprir essas medidas, e também queremos levar um projeto que estamos montando para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores pudessem assumir durante o ano, meio ano, conforme forem as medidas, para que eles vejam e resgatar o que é ser cidadão, quais os seus compromissos. E na CODECA eles vão trabalhar com a troca solidária, que são nos sábados, onde muitos podem cumprir, então, porque eles também estudam, né? Aí também vendo a importância que é de recolhimento que as pessoas fazem do que pode ser reciclado e a importância de transformar isso em alimentos, o quanto é importante para aquelas famílias. Quem sabe, assim, os adolescentes, vendo uma realidade, começam a refletir sobre as suas ações, que eles podem ser mais úteis fazendo coisas melhores. Então, isso também os 2 projetos estão em andamento e já foi conversado com o presidente da CODECA e também com o presidente da Câmara. Mas estão esperando nós entregarmos os projetos para dar andamento. É interessante, né? Preencher, digamos assim, esse tempo ocioso, né, do adolescente. Eu, que já fui conselheiro, me lembro muito bem que muitos adolescentes procuravam, inclusive, o Conselho Tutelar, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso ocupar esse tempo ocioso, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E com esse projeto, eu tenho certeza que vai ajudar bastante esses adolescentes que estão aí em situação de vulnerabilidade social. Olha, isso com certeza. E não ficar somente o cumprimento de uma medida com trabalhos que talvez não sejam significativos para o adolescente, mas transformar, sim, essa visão, e ele também em contato com a realidade e vendo as responsabilidades, possa refletir. E nós também estamos com os serviços de fortalecimento de vínculos, que seriam os nossos antigos centros educativos ligados aos CRAS da região. E nós temos a mudança, vai ser inaugurado o CRAS Leste, que fica mais próximo ao Diamantino, que lá também tem uma demanda muito grande de adolescentes. Então, poder trazer para dentro do CRAS, fazendo atividades com esses adolescentes. Por que nós mudamos o CRAS do Serrano para perto do Diamantino? Porque realmente a maior vulnerabilidade de adolescentes envolvidos também estão centrados ali nessa região. E nós, como tem o ônibus na faixa, podemos atender a todos, também do interior, que já foi feito todo o mapeamento do interior. Conseguimos, através do trabalho do Cadastro Único, que é junto que a gente faz um trabalho com a educação e com a saúde. Conseguimos fazer o nosso plano de ação e obtemos por esse trabalho o dinheiro para comprar 2 caminhonetes, para que uma fica para os CRAS para poder fazer essa locomoção e a busca ativa, né? E fazer esse trabalho. E outra com o Cadastro Único também, para poder se deslocar junto com o CRAS ou no próprio CRAS e fazer o atendimento na região. Fazer os cadastros, pelo menos uma vez por mês, ele estará com a equipe do CRAS, sendo melhor, se é no sábado, será no sábado de manhã ou será de tarde, conforme for a realidade de cada CRAS. Então, ele vai atender a população lá. Então, a gente já compramos já 6 notebooks com a internet móvel, e isso vai facilitar o andamento e o atendimento do usuário. Ok, eu queria agradecer então muito a Marlês pela acolhida aqui, né? Porque assim que a gente chegou aqui já nos atendeu, largou tudo aqui, tá cheia de papéis aqui na mesa, cheia de situações aí, até diria assim, de extrema vulnerabilidade, né? Mas o pessoal da FAS aqui sempre se preocupando, né? E tentando ajudar aí as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Queria te agradecer mais uma vez e colocar, né, o programa Caxias Cidade à tua disposição quando precisar. Olha, eu que agradeço a você, Marcos, e nós estamos sempre à disposição, e tanto para mostrar o que a gente faz, também para ouvir as críticas daquilo que a gente pode melhorar, porque o olhar de
fora da pessoa, para nós é muito importante, que às vezes a gente consegue resolver as situações. Então, a gente agradece, se coloca à disposição e convida para vocês a participarem das nossas inaugurações, que logo teremos o Cras Leste, o Centro Pop, que a gente redimensionou, com espaço novo, com possível de qualidade de atendimento. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Marlese. Então, a gente novamente diz aqui, a gente foi muito bem recebido aqui na FAS, o pessoal realmente está disposto, né, a trabalhar, comprometido com a população aqui caxiense e apresentando, né, isso que é muito importante, apresentando projetos para tentar recuperar alguns meninos e meninas que estão aí em situação de vulnerabilidade extrema em alguns casos, né? E como nós falávamos anteriormente com o doutor Leoberto, é importante, mais do que nunca, que se façam projetos desta natureza. Marcos Abreu, para o programa Caxias Cidade.